Olha só que coisa mais interessante. Imagina aí você ser processado pelo presidente dos Estados Unidos. Não como uma autoridade importante, não como um representante do governo brasileiro, mas como um Zé Ninguém qualquer, com direito a receber intimação no seu CPF e tudo mais. É exatamente isso que está acontecendo com Alexandre de Moraes agora. E cara, que situação mais constrangedora para quem se acha o dono da verdade e o guardião da democracia, né? Alexandre de Moraes, o nosso querido ministro do STF, que adora brincar de xerife da internet, recebeu a primeira notificação da Justiça Americana no dia 17 de junho. E adivinha como? No CPF dele, como um cidadão comum. A Justiça Americana simplesmente ignorou toda aquela pompa de ministro do Supremo e tratou o cara como qualquer brasileiro que mora na esquina, sem imunidade diplomática, sem cerimônia, sem nada. É de dar risada se não fosse tão sério. E olha que detalhe interessante, ele tem exatos 21 dias para se defender. Se não responder, vira réu revel, e aí as acusações das empresas do Trump são consideradas verdadeiras automaticamente. É como se fosse um jogo de xadrez onde o nosso gênio da censura tem que jogar contra quem realmente entende das regras do jogo. Agora, para quem ainda está acreditando naquela conversa fiada de que o Brasil está sendo atacado em sua soberania, é melhor parar para pensar direito. A situação é bem diferente do que a turma do nós contra eles quer fazer parecer. Quem está atacando soberania aqui é justamente o Moraes, que se achou no direito de mandar e desmandar em plataformas americanas como se fosse o rei do mundo. As empresas que estão processando o nosso amigo não são qualquer coisa não. É a Trump Media and Technology Group, que é do próprio Donald Trump, e a Rumble, aquela plataforma que defende liberdade de expressão de verdade, não essa liberdade seletiva que a esquerda adora. E eles estão acusando Moraes de emitir ordens ilegais que impediram a Rumble de exibir conteúdos, afetando também o Truth Social, que é a rede social do Trump. O mais engraçado é que o próprio governo brasileiro resolveu sair em defesa do Moraes usando o Itamaraty e a AGU. Mas, cara, isso é ilegal pra caramba. A ação é contra Alexandre de Moraes como pessoa física, não como representante do Estado brasileiro. É como se você processasse seu vizinho por alguma coisa e o governo resolvesse defendê-lo com dinheiro público. Não faz sentido nenhum. Mas a turma do PT e seus aliados progressistas adoram usar a máquina pública para proteger os amiguinhos. E sabe por que a justiça americana não reconhece a imunidade diplomática do Moraes? Porque ele não seguiu os procedimentos corretos, não respeitou os tratados internacionais entre Brasil e Estados Unidos. Quando você age por conta própria, inventando suas próprias regras, você não está representando o Estado brasileiro, está representando só a si mesmo e suas manias autoritárias. O cara simplesmente decidiu que podia censurar plataformas americanas sem seguir protocolo nenhum, como se fosse um imperador romano dando ordens para os bárbaros. Mas a vida real não funciona assim, né? Tem consequências. E agora ele está sentindo na pele o que significa mexer com quem tem estrutura para rebater. Alexandre de Moraes virou uma espécie de símbolo do ativismo judicial brasileiro, daquele tipo de magistrado que se acha acima da lei e que usa o cargo para fazer política. Ele bloqueou o X, perseguiu influenciadores conservadores, mandou prender gente por posts no Facebook e agora quis estender essa pataquada para os Estados Unidos. Só que lá as coisas funcionam diferente e a primeira emenda não é brincadeira. A narrativa progressista de sempre é que estão defendendo a democracia, mas qualquer pessoa com 2 neurônios funcionando percebe que é exatamente o contrário. Democracia é permitir que as pessoas falem, mesmo quando você discorda delas. Democracia é ter debate público, não censura prévia. Democracia é respeitar diferentes opiniões, não criar um tribunal de exceção para calar quem pensa diferente. O que está acontecendo é uma inversão total da realidade. Moraes violou a soberania americana ao tentar impor decisões brasileiras em empresas americanas, mas a grande mídia brasileira quer fazer parecer que são os americanos que estão violando nossa soberania. É a mesma técnica de sempre, inverter a narrativa para confundir a opinião pública. Trump Media e Rumble não estão atacando o Brasil, estão se defendendo de um ataque que veio de um cidadão brasileiro que se achou no direito de legislar sobre território americano. É legítima defesa, pura e simplesmente. Se eu chegar na sua casa e quiser mandar nas suas coisas, você vai me processar, não é mesmo? É exatamente isso que está acontecendo. E agora vem a parte mais interessante. Moraes vai ter que contratar advogado particular nos Estados Unidos para se defender, porque a ação é contra ele como pessoa física. Se a AGU tentar defendê-lo, vai estar cometendo uma ilegalidade, usando dinheiro público para defender interesse privado. Mas convenhamos, né? Quando é que a legalidade importou para essa turma? O caso expõe uma contradição fundamental do progressismo brasileiro. Eles falam em soberania quando convém, mas não respeitam a soberania dos outros países. Falam em Estado de Direito, mas ignoram tratados internacionais. Falam em democracia, mas praticam censura. É uma bagunça conceitual que só engana quem quer ser enganado. A verdade é que esse episódio está mostrando o tamanho do problema que temos no Brasil.
Quando o ministro do STF se acha no direito de mandar empresas americanas, é sinal de que o ativismo judicial chegou num nível perigoso. É como se ele vivesse numa bolha onde as decisões dele não têm limites geográficos nem jurídicos. O simbolismo é muito forte desse enfrentamento. De um lado, empresas ligadas ao conservadorismo americano, que defendem liberdade de expressão sem mimimi. Do outro, um ministro brasileiro que virou especialista em calar bocas e bloquear redes sociais. E agora quis estender essa pataquada para os Estados Unidos. Só que lá as coisas funcionam diferente, e a primeira emenda não é brincadeira. A narrativa progressista de sempre é que estão defendendo a democracia, mas qualquer pessoa com 2 neurônios funcionando percebe que é exatamente o contrário. Democracia é permitir que as pessoas falem, mesmo quando você discorda delas. Democracia é ter debate público, não censura prévia. Democracia é respeitar diferentes opiniões, não criar um tribunal de exceção para calar quem pensa diferente. O que está acontecendo é uma inversão total da realidade. Moraes violou a soberania americana ao tentar impor decisões brasileiras em empresas americanas, mas a grande mídia brasileira quer fazer parecer que são os americanos que estão violando nossa soberania. É a mesma técnica de sempre, inverter a narrativa para confundir a opinião pública. Trump Media e Rumble não estão atacando o Brasil. Estão se defendendo de um ataque que veio de um cidadão brasileiro que se achou no direito de legislar sobre território americano. É legítima defesa, pura e simplesmente. Se eu chegar na sua casa e quiser mandar nas suas coisas, você vai me processar, não é mesmo? É exatamente isso que está acontecendo. E agora vem a parte mais interessante. Moraes vai ter que contratar advogado particular nos Estados Unidos para se defender, porque a ação é contra ele como pessoa física. Se a AGU tentar defendê-lo, vai estar cometendo uma ilegalidade, usando dinheiro público para defender interesse privado. Mas convenhamos, quando é que a legalidade importou para essa turma? O caso expõe uma contradição fundamental do progressismo brasileiro. Eles falam em soberania quando convém, mas não respeitam a soberania dos outros países. Falam em Estado de Direito, mas ignoram tratados internacionais. Falam em democracia, mas praticam censura. É uma bagunça conceitual que só engana quem quer ser enganado. A verdade é que esse episódio está mostrando o tamanho do problema que temos no Brasil. Quando um ministro do STF se acha no direito de mandar em empresas americanas, é sinal de que o ativismo judicial chegou num nível perigoso. É como se ele vivesse numa bolha onde suas decisões não têm limites geográficos nem jurídicos. O simbolismo da situação é forte demais. De um lado, empresas ligadas ao conservadorismo americano, que defendem liberdade de expressão sem mimimi. Do outro, um ministro brasileiro que virou especialista em calar bocas e bloquear redes sociais. É o embate entre duas visões de mundo completamente opostas. Uma que confia na capacidade das pessoas de discernir entre o certo e errado, e outra que acha que o povo é burro demais para isso. Moraes se colocou como guardião da democracia, mas na prática virou um censor internacional. Ele quis exportar a patrulha ideológica brasileira para os Estados Unidos, esquecendo que lá existe uma coisa chamada Bill of Rights, que não é decoração. A reação do governo brasileiro em defender Moraes mostra como o aparelhamento estatal funciona na prática. Quando um aliado ideológico se mete em encrenca, a máquina pública inteira se mobiliza para salvá-lo, mesmo que isso seja ilegal. É o famoso rouba, mas faz, adaptado para a era digital. Censura, mas é nosso. E olha que interessante, toda essa confusão começou porque Moraes não consegue aceitar que existem plataformas que não se dobram à sua vontade. O ex do Elon Musk já passou perrengue aqui no Brasil por causa dele, e agora é a vez da Rumble e da Truth Social. O cara simplesmente não aceita que existam espaços livres de censura progressista. O mais irônico é que a mesma turma que grita fascista para todo lado não enxerga o autoritarismo do próprio quintal. Quando um juiz decide unilateralmente o que pode ou não ser dito na internet, isso tem nome: censura prévia. Quando ele tenta estender essa censura para outros países, vira tentativa de imperialismo judicial. A situação está expondo também a fragilidade da narrativa de que o Brasil está sendo respeitado internacionalmente. Como é que vai ser respeitado se tem ministro do STF fazendo o papel de bobo, tentando mandar em empresa americana? É constrangedor para todo mundo que se preocupa com a imagem do país lá fora. O prazo de 21 dias que Moraes tem para se defender é curto, mas é o tempo padrão da justiça americana. Não tem privilégio, não tem tratamento especial, não tem jeitinho brasileiro.
É na lei seca mesmo, como deve ser numa democracia que funciona de verdade. Se ele não responder, vira réu revel automaticamente, e aí as acusações das empresas do Trump são consideradas procedentes. Imagina a humilhação, um ministro do STF brasileiro sendo condenado à revelia nos Estados Unidos por tentar censurar plataformas americanas. Seria um vexame histórico. Mas o caso vai além das questões legais. Ele expõe um padrão de comportamento que vem se repetindo no judiciário brasileiro. A ideia de que alguns magistrados podem fazer o que quiserem, quando quiserem, como quiserem. É uma mentalidade autoritária disfarçada de ativismo judicial progressista. A diferença é que agora o teatro saiu do Brasil e foi parar numa jurisdição onde as regras são levadas a sério. Nos Estados Unidos, não adianta apelar para corporativismo, para mídia amiga ou para narrativa vitimista. Ou você se defende com base na lei, ou perde feio. O que mais impressiona é a cara de pau dessa gente. Moraes tenta censurar empresas americanas violando tratados internacionais. E depois, a turma dele quer fazer papel de vítima quando os americanos reagem. É como bater no vizinho e depois reclamar quando ele revida. A questão de fundo é que estamos vendo um choque entre duas culturas jurídicas completamente diferentes. No Brasil, alguns juízes se acostumaram a agir como senhores feudais, decidindo o destino dos outros sem prestar contas para ninguém. Nos Estados Unidos, existe uma coisa chamada checks and balances, que limita o poder de qualquer autoridade. E o timing não podia ser pior para o Moraes. Trump acabou de voltar à presidência, e todo mundo sabe qual é a opinião dele sobre censura nas redes sociais. Não é à toa que as empresas dele estão na linha de frente dessa batalha. É uma questão de princípios, não só de negócios. O brasileiro médio que está acompanhando essa novela precisa entender que o que está em jogo aqui vai muito além de Alexandre de Moraes. É o futuro da liberdade de expressão no país. É a questão de saber se vamos continuar permitindo que alguns poucos decidam o que podemos ou não dizer, ler, compartilhar. A grande mídia brasileira, como sempre, está tentando pintar os americanos como vilões e Moraes como vítima. Mas qualquer pessoa com acesso à informação de qualidade sabe que a situação é exatamente o oposto. Quem atacou primeiro foi justamente quem agora se faz de coitadinho. E tem outro detalhe importante. Se Moraes sair derrotado dessa, vai criar um precedente perigoso para outros ativistas judiciais brasileiros. Eles vão pensar duas vezes antes de tentar estender suas manias autoritárias para fora do país. Seria uma vitória não só da liberdade de expressão, mas do próprio conceito de soberania nacional. O caso Alexandre de Moraes versus empresas do Trump pode muito bem entrar para a história como um momento em que o ativismo judicial brasileiro bateu de frente com a realidade internacional e se deu mal. É o tipo de situação que expõe a diferença entre achar que tem poder e realmente ter poder. No final das contas, estamos assistindo a um embate entre quem defende a liberdade de expressão de verdade e quem pratica censura seletiva disfarçada de proteção à democracia. Não é difícil escolher de que lado ficar, a não ser que você seja um daqueles que prefere viver numa bolha onde só se escuta o que agrada aos ouvidos progressistas. A pergunta que fica é: será que esse vexame internacional vai servir para alguma coisa? Será que o judiciário brasileiro vai aprender que existe mundo além das nossas fronteiras e que esse mundo tem suas próprias regras? Ou vamos continuar fingindo que dá para fazer política externa através de decisões judiciais autoritárias? O tempo vai dizer, mas uma coisa é certa: Alexandre de Moraes entrou numa briga que ele não esperava, contra adversários que ele subestimou, numa arena onde suas carteiradas não funcionam. E isso, querendo ou não, é uma lição valiosa sobre os limites do poder, mesmo quando exercido por quem se acha intocável. Gostou do vídeo? Então senta o dedo no like sem dó, curta, comente e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que essa notícia chegue realmente a mais patriotas. Com certeza você não verá essa informação na grande mídia. Portanto, faça a sua parte e compartilhe ao máximo. Um abraço e vamos para o próximo vídeo.